Viemos hoje com uma convidada especial. Gente, isso dá pra aguentar o negocinho. Não. Essa é a Aurora, se você não conhece ela ainda. Ela adora dormir no colo, gente. A cachorrinha vai dentro do puto. Mas tudo bem, o vídeo não é sobre isso hoje. Bom, tem uma coisa no meu próprio processo que tem sido uma desconstrução, assim, da vida, que é uma coisa que eu chamo da síndrome da boa menina. E vai vendo se você se reconhece nessa da síndrome da boa menina. Teve uma hora na vida que eu comecei a sacar que desde criança eu fui ensinada a ser uma boa menina. E uma boa menina é uma menina que não incomoda, que não fala muito sua opinião, que não questiona muito as coisas, que tenta fazer tudo direitinho. Por muito tempo, eu comecei a perceber que eu lembro até de ser assim, tipo, ser adolescente e ter uma sensação de que ao longo da minha infância eu fui me perdendo de mim mesma. Eu me lembrava uma criança, tipo, sabe, criancinha mesmo, tipo 5 anos, 6 aninhos, acho que até os 7, ser uma criança muito expansiva, muito tagarela, muito questionadora, muito irreverente, sabe? Dinâmica, assim, e com as minhas próprias ideias e com as minhas próprias opiniões. Sempre nasci com a alma meio assim, sabe? E eu comecei a perceber que da infância pra adolescência, assim, depois dos 7, 8 anos, 9 anos, eu fui meio que me retraindo. E quando eu cheguei na adolescência, tipo 14, 15, 16 anos, eu já era uma menina muito mais introvertida, muito mais na minha, muito mais quieta, sabe? Eu não me expunha mais, eu não falava mais, eu não fazia amizade mais com tanta facilidade. Eu tinha muito medo de ser julgada, medo de fazer as coisas erradas. E aí a vida continuou, eu fui desenvolvendo uma característica mais da minha mesmo. E eu continuava com essa essência mais questionadora, só que como eu sentia que esse meu lado questionador não era muito bem-vindo, eu não compartilhava ali com muitas pessoas, eu ficava mais na minha. E aí nesse movimento eu acabei indo pra Austrália, criando uma vida totalmente dissociada do Brasil, né, porque até quando eu morava na Austrália eu não tinha amigos brasileiros, eu quis mesmo, tipo, teve uma ruptura com essas minhas raízes, sabe, da onde eu vim. E foi só quando eu comecei o meu movimento, que aos 30 anos eu tive o que eu chamo da crise dos 30, né, que foi quando de repente eu falei, cara, a minha vida não tá funcionando mais. Porque eu tinha feito tudo o que eu achava que eu tinha que fazer pra ser feliz. E aí aos 30 anos eu comecei a perceber que assim, eu tinha feito tudo o que eu achava que eu tinha que fazer. Eu tava casada, eu tinha juntado dinheiro, eu tinha viajado o mundo, eu ajudava minha família, eu era uma responsável, tinha seguido todo o script que tinham me dado pra eu ser a boa menina e eu não tava feliz. Tinha um pedaço meu que tava muito desconectado. Eu tava desconectada da minha essência, quem eu realmente era, que é essa Fernanda questionadora, que é essa Fernanda que se coloca, que é essa Fernanda que se expõe. E eu tinha me desconectado disso e foi quando eu comecei a sacar que existia essa coisa da síndrome da boa menina, sabe? Que é esse movimento da gente tá sempre querendo agradar as outras pessoas. E eu sinto que... Vou botar você no chão, tá bom? Então, calma, voltando. Eu comecei a perceber que eu tava muito desconectada da minha essência, porque eu tinha, de uma certa forma, aberto mão de quem eu realmente era, da minha essência, daquela Fernanda que eu via, sabe, quando eu era criancinha, aquela essência, aquela energia, aquela vitalidade, eu tinha aberto mão daquilo pra tentar me encaixar no que os outros esperavam de mim. Só que demorou 30 anos pra eu sacar que eu vivo dentro de uma estrutura patriarcal, onde a mulher, ela é realmente ensinada a baixar a bola. Então, desde criança eu fui ensinada a baixar a bola, eu fui ensinada a falar mais baixo, eu fui ensinada a não dar a minha opinião, eu fui ensinada a querer agradar os outros, a cuidar dos outros, a ser fofinha, a ser simpática, a ser agradável o tempo inteiro. Até quando eu não estava me sentindo bem, ou quando eu me sentia até violada, entende? Coisas bestas do tipo, por exemplo, quando eu era criança, era esperado que eu ajudasse a limpar a casa, mas meu irmão não. E eu ficava louca com isso, louca
com isso, né? E era sempre assim, putz, Fernanda, você só cria caso, você só cria confusão, você é muito briguenta, você tá sempre reclamando. Mas era uma situação que hoje eu vejo que era totalmente machista, que eu não via na época, né? Mas que era assim uma violação a mim, mas que eu fui ensinada desde criança a não brigar pelos meus direitos. E olha que loucura, outro dia, quando eu era criança, eu frequentava muito a casa de uma vizinha minha. Ela tinha a idade da minha mãe, ela tinha um filho da idade do meu irmão, então o meu irmão ia brincar com ela e eu ia conversar com ela. Ela era solteira, então ela, tipo, tinha muita disponibilidade, ela conversava comigo e tal. E a gente era muito próxima. E aí passou um tempo e a gente perdeu contato e tal. E agora, assim, nesse último ano que eu voltei pro Brasil, ela era vizinha, né? Meu pai ainda mora no prédio onde eu cresci. E eu encontrei com ela. E aí a gente começou a conversar, lembrar do passado. E ela falou pra mim assim, nossa, Fê, eu lembro de um dia que você chegou pra mim e você falou que você estava muito brava porque a professora tinha falado uma coisa errada na aula. E você estava muito brava, você chegou e falou assim, mas não é certo ela falar isso, ela não pode falar isso. E eu falei pra você, não fala nada não cria caso, deixa quieto. Finge que você concordou. E ela falou, e hoje eu me questiono se eu fiz a coisa certa. Olha que loucura, cara, ela falou isso. E hoje eu me questiono se eu fiz a coisa certa, porque eu fiz isso naquela época, porque eu sabia que se você se colocasse, você ia ter que lidar com as consequências daquilo. Porque uma pessoa que se coloca tem que lidar com aquilo. Então, ela não queria. E aí eu saquei que, na realidade, os adultos... Porque aí por muito tempo eu fiquei, cara, me sacanearam, né? Porque eu era uma pessoa toda assim, aí vieram, me cortaram. Mas o que eu saquei também é que essa educação da boa menina, essa síndrome da boa menina que se instala dentro da gente, é porque como a gente tá vindo numa sociedade que é estruturada patriarcalmente, assim, a mulher que se coloca, ela tem que lidar com as consequências disso. E as mulheres que me criaram não queriam que eu tivesse que lidar com isso. Então elas me ensinaram a ficar quieta e meio que ir com a corrente pra não ter que lidar com a dureza de um mundo que não quer que a mulher se coloque. Então elas estavam me protegendo, só que nessa proteção elas não me ensinaram a me colocar e me posicionar, a receber a consequência e lidar com a consequência. Eu tive que aprender sozinha, porque essas mulheres que fizeram parte do meu crescimento, elas também não tinham, eram outros tempos, era um outro momento, né? Então, eu, desde esse momento dos 30 anos que eu percebi que a minha vida já não estava funcionando, que esse meu movimento de querer agradar, de querer encaixar, de querer seguir ser toda certinha e toda bonita, sabe? Fazer tudo direitinho, não ia me trazer felicidade. Demorou 30 anos, né? Eu dei uma bela tentada aí, vai. 30 anos tentando, me esforçando. E teve um momento que eu falei, cara, isso não funciona. E aí, a partir desse momento, eu comecei a desconstruir essa síndrome da boa menina, né? Então, a partir dos 30 anos, eu tô com 36 agora, e eu venho aqui te dizer honestamente que é uma desconstrução diária, porque você se treina a ser de um jeito por 30 anos. Aí você pode colocar a tua idade. Você treina pra ser um jeito por 25, 30, 35, 40, 50, 60 anos. Você se treina a ser desse jeito. O modelo de felicidade você faz uma faculdade, você consegue um estágio numa puta empresa, você vai trabalhar numa multinacional, você encontra uma pessoa legal, você casa, você compra um apartamento, aí você tem um filho, e aí você tem um carro, e aí você viaja uma vez por ano, e isso é a felicidade, né? Isso é a felicidade. Eu já não me encaixava nisso, eu falava, não, felicidade no meu modelo era viajar, porque a minha mãe sempre foi louca pra morar fora do Brasil, então eu cresci muito com essa coisa de que legal mesmo é morar fora do Brasil, ó, é tudo se encaixando na peça da gente, a vida da gente vai tudo se encaixando. E eu fiz o que eu achava, e eu vejo que tem amigas que fizeram tudo o que esse trajeto aí que eu falei da empresa, do filho, da família, e de repente você fala, cara, mas não sou eu, quem sou eu? Se eu não sou... Você entende? Sim. Quem sou eu? Se eu achei que toda a minha vida eu tinha que ser desse jeito, e aí eu fiz tudo o que eu achava que eu tinha que fazer, e não me deu a felicidade, eu não tô bem, eu não tô completa, eu não tô feliz, eu não tô satisfeita. O que eu sou então? O que eu quero? Quem sou eu? Porque não dá pra eu ser a mesma que eu era com 5 anos de idade, porque eu tenho 35, tipo, não cabe mais, né? Então a gente passa por esse momento de ruptura e aí a gente passa por uma reconstrução. Eu sinto que é muito esse momento em que eu ajudo, as minhas alunas chegam até mim, é bem nesse momento em que eu já não sou mais essa boa menina, eu não quero mais ser essa boa menina, eu quero me colocar, eu quero lutar pelos meus direitos, eu quero ter um trabalho foda que preencha a minha alma, que me dê grana assim, eu quero usar
roupa que eu quero usar o cabelo que eu quero usar, eu quero frequentar os lugares. Tipo, dane-se as regras, eu quero criar as minhas regras, eu quero viver a vida com a minha cara. Só que acontece que isso é novo, porque por muito tempo não te ensinaram a viver uma vida com a tua cara, a seguir a tua essência, a ouvir a tua intuição. Cara, tem alunas que chegam até mim que falam assim, Fê, eu não sei nem como ouvir a minha intuição. Como é que eu sei que é a minha intuição? Tipo, por muito tempo eu não sabia. Como é que eu sei que é a minha intuição? E até os 30 era assim, intuição era papo de, pra mim, era papo de bicho grilo, entendeu? É gente que não paga os boletos. Fica na dificuldade, né, de saber se é o que realmente você tá querendo ou se é uma crença que colocaram, né? Será que é intuição ou é uma crença? Será que é intuição ou será que é... Isso é um vídeo, a gente pode gravar um vídeo sobre isso. Mas então, muitas alunas chegam até mim sem nem saber se o que elas estão sentindo é intuição ou não. Por quê? Porque a intuição vem totalmente da sua essência. É o teu coração, é aquele desejo mais profundo da sua alma, aquele seu lado, que eu falo, lado ancião, né? Essa parte sábia de nós que fala, segue por aqui, segue por aqui. Mas se eu passei a minha vida inteira tentando ser uma menina, tentando me encaixar nos padrões dos meus pais, no padrão da minha família, no padrão dos meus amigos, no padrão do meu marido, no padrão da... Você entende? Eu fui acreditando que aquelas pessoas sabiam mais de mim do que eu. Você entende? A síndrome da boa menina tem muito isso. Tipo, eu não posso confiar em mim, eu não posso confiar na minha própria sabedoria, porque senão eu não vou me encaixar. E aquelas outras pessoas, elas sabem melhor do que eu sobre mim. Só que chega um momento da tua vida, que comigo foi aos 30, mas tem gente que chega aos 40, outros que chegam mais cedo, cada um no seu momento aí, que você fala assim, pera, não tem como a outra pessoa saber o que é melhor pra mim. Só eu posso saber o que é melhor pra mim. E como é que eu descubro o que é melhor pra mim depois de 30 anos sendo de outro jeito? E aí você vai precisar ter muita coragem, sabe por quê? Você vai ter que tocar o certo pelo duvidoso. Você vai ter que dar esse... É como se você estivesse atravessando uma ponte, sabe? É uma ponte e é o verdadeiro despertar. Por isso que eu gosto, sabe? Que o meu programa chama Programa Despertar. Porque é esse momento em que você realmente acorda e não que você, de repente, tipo, eu já sou uma outra pessoa, entendeu? Não é uma fantasia que você veste. Mas é um processo que você entra de você se reconectar com quem você verdadeiramente é e você nunca parou pra ouvir. Ou nunca conseguiu parar pra ouvir. O que mexe comigo? O que eu construí até agora? E como que eu vou seguir daqui pra construir uma nova eu? Que sim, algumas vezes eu vou ser uma boa menina, mas algumas vezes eu vou ser uma menina rebelde, às vezes eu vou ser uma menina raivosa, às vezes eu sou uma menina reativa, às vezes eu vou ser uma menina revolucionária. Você entende? Tipo, você não é fixa, você não é só uma boa menina, porque eu acho que isso é uma coisa interessante da gente olhar. Quando eu falo da síndrome da boa menina, não significa que você vai virar uma má menina, né? Tipo, uma delinquente. Tipo, agora você vai largar o emprego, usar várias drogas, tipo, ficar loucona e não pagar mais as contas. Não é nada disso. Rebelde, né? Não é nada disso. Tipo, nós somos adultos, a gente tem que cuidar da gente. Falo muito de autorresponsabilidade, de autocuidado. Existe todo um, claro, né? Uma maneira como a gente opera no mundo. E assim, que nem eu falo da síndrome da boa menina, eu continuo sendo uma pessoa educada, uma pessoa que se importa com os outros, que quer ajudar. Eu continuo tendo essa essência. Só que eu também me permito hoje em dia falar, cara, eu não quero ir na casa de alguém, eu não vou, entendeu? Com muita educação eu falo, não, obrigada. Eu não tento mais me encaixar, ou quando eu percebo que eu estou fazendo algo só pra me encaixar, eu interrompo esse processo. Pera, eu tô fazendo isso porque eu quero ou eu tô fazendo isso pra ser aceita? E quando eu me faço essa pergunta e a resposta é eu tô fazendo isso pra ser aceita, eu falo, então eu preciso agir diferente nesse momento. É assim que na prática eu faço essa desconstrução. Eu tenho muito essa coisa, eu treino muito, eu pratico muito essa coisa da autoconsciência, de me observar e perceber como é que eu tô lidando com cada situação. E gente, não é tão complicado isso não, viu? Se você começa a sentir um mal-estar, uma cisão dentro de você, tipo alguma coisa, sabe quando alguma coisa não tá, tô desconfortável com alguma coisa, para e se pergunta, o que tá pegando? O que tá rolando? Você quer fazer isso? Não quer fazer isso? Tipo, algum dos seus valores tá sendo violado aqui? Tipo, isso é outra coisa que a gente trabalha no programa Despertar. Descobrir quais são os nossos valores, né? Porque às vezes a gente não sabe quais são os nossos valores e a gente tá desconfortável porque aquela situação não tá alinhada com os nossos valores e a gente nem sabe que a gente tem esses valores. Então é importante se descobrir quais são os seus valores, tá mexendo comigo porque eu faço esse processo e eu começo a ter então informações sobre mim mesma. E tem momentos em que assim, não, hoje eu preciso descansar, hoje eu preciso ficar mais quieta, hoje eu preciso sair, né? Hoje eu preciso ver gente. E não é a mesma coisa todos os dias. A síndrome da boa menina, ela vai a gente criada desde muito cedo a ser muito previsível também e muito maleável, a ser nós quem
quem abre mão das coisas, a ser nós quem abre mão dos desejos, a ser nós quem entende o outro, a ser nós quem só, né, tipo, quer salvar o outro, e cuidar do outro, e proteger o outro, entender o outro. Mas e a gente? Muitas vezes a gente abre mão de fazer isso com nós mesmas, porque a gente tem esse modelo de querer ser aceita, de querer encaixar, de querer seguir um molde. E isso vem muito da família, né? E é natural que venha da família, porque você cresceu numa família e por muito tempo na tua infância você nem questiona a tua família. Tua família é o seu centro de verdade. São eles que te alimentam, são eles que te vestem, são eles que te dão teto. Então, por muito tempo, assim, não tem discussão. São eles que sabem da vida. Então, por muito tempo você segue aquele modelo. E dependendo do modelo familiar que você nasceu, tiveram coisas lá, padrões, comportamentos, expectativas que não estão alinhadas com o que você sente que você nasceu pra fazer. E por isso que tem tanta mulher hoje em dia passando por essa crise de identidade tão profunda. Porque a gente passou por um processo de tentar ser uma boa menina. E isso veio até dos filmes que a gente assistia, né? Tipo, a gente ganhava, né? Eu tô falando da gente, me referindo a mulheres dos anos 80, né? Vamos dizer assim. A gente ganhava boneca pra brincar, a gente ganhava cozinha pra brincar, a gente assistia filmes da Disney, em que existia a princesa que era salva pelo príncipe. Você vai percebendo que tudo isso vai internalizando? Tipo, pera, eu preciso de um príncipe. Não era nenhuma princesa. Então, assim, se você não é heterossexual, já tem um problema aí, né? Porque não tinha nenhuma... Acho que até hoje não tem nenhuma princesa uma princesa homossexual ou bissexual. Acho que nem existe. A Frozen dizem que é, mas não é escancarado. Agora tá começando, mas assim, eu não acho que a Disney lançou nada disso nesse linha. Não tenho filhos, então não acompanho o mundo dos desenhos animados. Se você não é uma pessoa heterossexual, tipo, você cresceu e você não era heterossexual, você já não se via representada nos filmes da Disney. Tipo, eu sou hétero, mas ao mesmo tempo eu internalizei que eu precisava de um homem pra me salvar. Essa jornada aí da mulher, que assim, ela está na mão do pai e depois ela passa a mão pro... Até tem um casamento, né? O pai entrega a filha. Fica toda essa coisa de, tipo, vai vir um homem te salvar, vai vir, tipo, alguém te salvar. Então você tem que seguir as regras. As princesas são todas, né, boazinhas. Elas são todas, tipo, seguem toda aquela coisa da boa menina. Você vai entendendo que desde criança, assim, você tem que ser uma boa menina. E aí foi foda, porque na nossa geração, assim, você tem que ser uma boa menina tal, recatada aí do lar, mas você também tem que trabalhar, você também tem que ganhar dinheiro. O homem não consegue mais pagar as contas sozinho, então a mulher precisa trabalhar. Mas ela não foi, não é porque ela trabalha que toda essa carga foi tirada de cima dela, foi acumulada. Então, assim, além de você ser recatada aí do lar, uma boa menina, que se coloca, que é agradável, não sei o que, você também tem que ir lá trabalhar, e você também tem que limpar a casa, e você também tem que ser a cuidadora, e vai acumulando esses papéis. É uma coisa estafante, não é à toa que a gente tá tão perdida, entendeu? É uma desconstrução violenta, gente, é violenta. Então fica atenta se você se encaixa nessa síndrome da boa menina, e se você se encaixa, tipo, me dá um abraço. Dá um abraço, vamos junto nessa desconstrução. É uma desconstrução. Uma coisa que eu pratico muito é o autoacolhimento, no sentido de que, assim, olhar pra mim e falar assim, cara, tudo bem eu ter essa síndrome, né? Gente, não tem nenhum livro que fala síndrome da boa menina, tá? Tipo, isso é uma coisa que eu percebo na minha jornada e na jornada das minhas alunas, que eu trabalho diretamente, né? Tem essa síndrome e eu olhar pra isso e falar assim, cara, tudo bem eu ter, porque eu fui criada, mas eu não tô mais a fim de perpetuar isso, entende? Então tudo bem se você se pegar num modelo desse ainda, porque não é de um dia pro outro que você rompe. Essa coisa da desconstrução é muito louca porque é tão internalizado que quando você vê, você já tá seguindo esses padrões. Desde muito cedo o seu olhar foi todo condicionado pra isso. Então se você se pegar com essa síndrome, sentir que você não tá se aceitando, que você não tá se permitindo ser quem você é, porque você tá nesse momento de buscar aceitação fora de você, tipo, tudo bem, se respeita que está nesse momento, tudo bem. Mas a partir daqui, lentamente, você vai fazendo esse processo de parar e se perguntar, como é que eu tô indo? É isso que eu quero? É esse caminho que eu quero seguir? Eu vou tolerar esse tipo de comportamento, esse tipo de comentário, esse tipo de dinâmica na minha vida? E começar a conversar com as pessoas da tua vida, para isso aqui não tá mais funcionando, eu tô cansada, eu preciso de ajuda, eu tô estafada. Tipo, é importante que você comece a verbalizar, que você se una com outras mulheres, que você esteja em conversa de desenvolvimento pessoal, que você fortaleça a sua autoconfiança, o seu alto valor, que você tire também o seu valor só da coisa da beleza e da estética, né? Porque a gente até já conversou isso num outro vídeo, que a gente tava conversando sobre o corpo.
Que a gente cresce também. Uma das outras coisas é que a princesa é sempre linda, né? Ela tem sempre um espelho, ela tem sempre os bichinhos alisando o cabelo dela. Tipo, a gente associa muito o nosso poder com beleza. Não é o que vai realmente te preencher, entende? Não tô falando pra você embarangar não, tá? Não é nem isso. Você pode se embelezar o quanto você quiser, mas não associa o seu valor a isso. Mas lembra, é um processo, é um passinho de cada vez. É importante a gente conversando pra gente ir desconstruindo juntas, mas lembra de trazer amor e autoacolhimento pro seu processo, porque não é de um dia pro outro. Não é de um dia pro outro. E a gente vai cada vez mais nesse processo despertando e libertando a nossa essência. É maravilhoso, eu amo esse processo. Faz sentido, Dani, tudo que eu falei? Total. Então é isso, amados. A gente continua aqui conversando, a gente vai desconstruindo tudo isso juntas. É um processo mesmo. Queria vir aqui explicar pra você como é que funciona essa síndrome da boa menina e algumas maneiras de você escapar dela, tá certo? Então tá bom. Um beijo, amor. A gente se vê no próximo vídeo. Essa é a Aurora, se você não conhece ela ainda. Ela adora dormir no colo, gente. A cachorrinha vai dentro do ponto. Mas tudo bem, o vídeo não é sobre isso hoje.